Palmeiras e Mirassol, Piper. Nesse jogo, você comentou, trabalhou, estávamos nessa mais cedo aqui pela Jovem Pan, 1-1. Palmeiras sai na frente, sofre o empate e não foi capaz depois de ficar novamente à frente do marcador. Piperno, 1-1, Palmeiras e Mirassol. Nosso Mirassol tá grande nesse campeonato, hein? Olha só. Você falou. Você avisou. Avisa, amigo. Empatou com o Palmeiras aqui, venceu o São Paulo no Morumbi, ganhou do Corinthians, faz uma campanha muito boa, o time tá muito bem treinado, contratando aquele tipo de jogador cascudo, que sabe jogar, né? Enfim, competições importantes, gente rodada. Trouxe agora esse atacante, o Chico, que jogou no Bolívar, e é um bom jogador. Quando o Guilherme anunciou, porque quando apareceu lá Francisco Costa, eu falei, mas quem será esse Francisco Costa? Realmente esse nome tinha me escapado. Eu falei, o Chico que jogou no Bolívar. E o Chico que jogou no Bolívar é um bom jogador. Entrou e acabou fazendo o gol de empate. Mas o Palmeiras, de novo, apresentou uma série de problemas crônicos. O Abel insistindo no Veiga, insistindo no Roque Júnior, aí acaba o jogo, ele vai para a coletiva e fala que o Roque Júnior o Vitor Roque, carregando um peso de não sei quantos quilos nas costas. Olha, se ele está reconhecendo isso, preserva o cara, porque é nítido que a bola está queimando no jogador. E outra coisa, o Vitor Roque, ele é eu acho um jogador promissor, ainda é muito jovem. Seria uma insensatez e uma crueldade querer queimar um jogador de 20 anos que já mostrou qualidade. Mas ele tem muitos defeitos, ele precisa ser reeducado enquanto jogador de futebol, principalmente na questão do posicionamento. Eu insisto nisso toda hora, porque sempre que a bola chega no Vitor Roque, ele está numa situação complicada. Ou ele está no meio de dois zagueiros, ou a bola cai no pé ruim e tal. Por quê? Porque ele se posiciona mal. Ele não consegue ainda, ele ainda não tem a lucidez para ocupar um espaço perto da área que possa facilitar a vida de quem vai fazer o passe. O próprio passe para ele. Então, qual a consequência disso para ele? Toda a bola que chega até ele é bola mais ou menos mastigada, dividida, dura, o que complica a vida dele. Então, esse é um defeito que quem tem que corrigir é a comissão técnica lá no dia a dia. Mudar o posicionamento dele. Falar, Vitor Roque, é o seguinte, quando o seu companheiro chega na linha de fundo e vai cruzar para trás, em vez de você ficar atrás dos 2, 3 zagueiros que estão entre você e a bola, você tem que, por exemplo, tentar se antecipar, ir para um espaço vazio, senão você não vai finalizar nunca. E ele é um jogador de poucas finalizações. Não dá nem para criticar o Vitor Roque, dizer que ele está perdendo o gol. Porque ele não aparece para finalizar em lugar nenhum. E não é também porque ele é omisso, porque está fugindo do jogo. É porque ele tem um posicionamento mal feito. E outra coisa, quem olhar apenas o gol do Palmeiras vai ver o toque bonito que o Veiga deu e tal, mas palmeirense não se iluda, foi a única jogada que ele fez. Assim, está cada vez mais constrangedora a forma como ele atua, e não é culpa dele também. É outro jogador que se sente pressionado e não está rendendo. Então, não dá para continuar como titular. Bruno Prado, Palmeiras 1, Mirassol também 1. Mais uma vez, o futebol do Palmeiras é questionado principalmente por atuar em casa e não ser capaz de vencer a equipe do Mirassol, Bruno. Nesse campeonato, o Palmeiras ele tem alguns tropeços dentro de casa, e o Palmeiras é um time que o plano é brigar pelo título, claro, né? Um time que tem brigado pelo título todo ano, ganhou o Brasileiro de 22, 23, foi vice em 24, mas ele perde muito ponto em casa para brigar pelo título, né? Perdeu pro próprio Flamengo no confronto direto, perdeu pro Bahia em casa, hoje empatou com o Mirassol, na primeira rodada empatou com o Botafogo, até conquistou algumas vitórias bem importantes fora, Inter no Beira-Rio, Bragantino em Bragança, o Fortaleza em Fortaleza, apesar do Fortaleza estar muito mal, mas não é um jogo fácil, mas tropeça muito em casa. Isso para brigar pelo título para valer, vai ter que resolver essa questão, vai ter que melhorar o desempenho jogando dentro de casa. O Palmeiras tem dificuldades de tentar, às vezes passar por um time mais fechado, mas o Mirassol em alguns momentos saiu para o jogo. O Mirassol não é um time que joga
totalmente retrancado, não. Em alguns jogos do Mirassol fora, o Mirassol ele tenta sair para o jogo. Claro que um jogo com o Palmeiras em São Paulo, o Palmeiras vai ter iniciativa, vai ter mais a bola, mas o Mirassol é um time que tenta jogar quando recupera a bola. Eu lembro do jogo com o Cruzeiro no Mineirão, na primeira rodada, jogo com o São Paulo no Morumbi, que o Mirassol venceu, não foi? O Mirassol não venceu jogando todo atrás, não. O Mirassol, em alguns momentos, marcou o São Paulo lá na frente e teve sucesso também nessa estratégia. Então o Mirassol é uma boa equipe, mas o Palmeiras tinha que ganhar esse jogo. Para brigar por título, o Palmeiras tinha que vencer. O Palmeiras, por exemplo, tropeçando, ele não aproveitou nada da derrota do Flamengo. O Flamengo está à frente do Palmeiras, perde o jogo, jogou depois, mas perdeu. Se o Palmeiras vence hoje, ele encosta no Flamengo, Então o Palmeiras acabou perdendo uma oportunidade. Por mais que o Mirassol seja um time realmente bem acertadinho, o Mirassol está dando trabalho para todo mundo, perdeu pouco no campeonato. Para quem luta pelo título, tem que ganhar esse jogo dentro de casa. E sobre isso que você falou do Mirassol contra os times do G12, né? Perdeu para o Cruzeiro, venceu o Grêmio, empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Corinthians, empatou com o Inter, venceu o São Paulo, empatou com o Palmeiras. Só perdeu do Cruzeiro, no Mineirão, na primeira rodada. O Mirassol tem 2 derrotas no campeonato, a outra foi pro Bragantino em Bragança, essa pro Cruzeiro na primeira rodada e pro Bragantino, enquanto o Bragantino tomou o gol nos acréscimos. Foi 2-1, o gol do Bragantino foi aos 49 do segundo. Contra o Cruzeiro perdeu um pênalti, né? Perdeu um pênalti. O Reinaldo, que bate bem pênalti, perdeu um pênalti contra o Cruzeiro. Então foram as 2 derrotas do Mirassol. Ele empata bastante, né? Então ele não tem tantas vitórias. Ele tem muitos empates, mas ele só perdeu 2 jogos no campeonato, que é uma campanha excelente para um time que está jogando pela primeira vez na história a Série A do Brasileiro. E, Flávio, o Palmeiras não vence na Arena Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro desde novembro de 2024, mas também aí alguns jogos aconteceram na Arena Barueri nesse período. Mas são 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Ou seja, nesse período de novembro até agora, com 6 jogos, 11,1% de aproveitamento. Marcou 2 gols, sofreu 8. Esse é o aproveitamento do Palmeiras nos últimos jogos na Arena Palmeiras, sem vencer desde novembro de 2024. Flávio. O que é um absurdo, né? O Palmeiras investiu R$500 bilhão. O Palmeiras gastou uma fortuna, continua contratando. Né? Trouxe o Sousa agora, chegou outro dia. Estreou. Fortuna. Um negócio assim absurdo que o Palmeiras gasta. Muito mais, mas muito mais. Imagina, folha de pagamento do Mirassol, as contratações do Mirassol somar a história do clube inteiro, não dá R$500 bilhão. É bem provável, né? E o Palmeiras não joga. Há uma blindagem em cima do Abel Ferreira, sempre ele terceiriza, e as pessoas entram na terceirização dele. A verdade é que o ano passado o Palmeiras foi mal e esse ano está mal de novo. O Palmeiras não consegue jogar bola, o time do Palmeiras não está acertado. Há problemas táticos claros, o time não anda, não flui. Alguns jogadores que deveriam ter deixado o time não deixam. Os jogadores que chegaram não estão sendo aproveitados devidamente e a diretoria continua respaldando, continua botando dinheiro e a comissão técnica não faz o time funcionar. Há uma blindagem em cima do Abel Ferreira, ele não é cobrado, pelo menos, não sei se lá internamente é cobrado, mas a verdade é que ele tem muita responsabilidade nisso. O time não joga, o time tem toda a estrutura, toda a condição, ninguém enche o saco, o trabalho é feito com a maior tranquilidade do mundo, os jogadores são contratados, obviamente também com o aval dele, e o time não anda, o time não joga. O Palmeiras caiu para 5º lugar, gente. Tá bom, tem jogos a menos e tal. 5º lugar, um time que gastou R$500 bilhão. Isso é uma loucura, né? Total. Está na hora da comissão técnica responder, né? Quando ganha campeonato Libertadores, até por acaso, tipo aquela primeira, nossa, gênio, maravilhoso. E agora que não funciona? Ué, o gênio lá tem que ser cobrado aqui também, né? Sei lá. Não entendo por que essa blindagem eterna, mas aí, problema do Palmeiras. Mas realmente, o problema do Palmeiras passa muito pela incapacidade da comissão técnica de montar um time competitivo gastando uma fortuna como o Palmeiras gasta. E se fala, Piperno, na renovação do técnico Abel Ferreira. O contrato dele termina no final deste ano e nos bastidores, eu acompanho as notícias, o pessoal fala bastante nessa renovação. Se ela vai sair ou não, se o Abel vai querer ficar, se o Palmeiras vai querer renovar, se vai depender de um título no final da temporada. O que você pensa sobre a sequência do trabalho do Abel Ferreira, não só pensando nesta temporada, mas também a longo prazo? Ele está fazendo por merecer essa preocupação toda do Palmeiras pensar já com antecedência na sua renovação, Piperno?
eu, enfim, renovaria, eu conversaria com ele. Agora, tem uma coisa, ele tem que ser cobrado, né? Eu insisto nisso já faz tempo. Então, ele tem errado muito e não é possível. Claro que o time está em transformação, muitas peças foram mudadas e tal. Mas, assim, tem algumas coisas que estão muito claras, que estão muito evidentes. Hoje, aliás, apesar de tudo, o time teve lá uma virtude ou outra, tal, em relação aos jogos anteriores. O Felipe Anderson fez um bom primeiro tempo. No segundo, ele sumiu, tal, enfim, não foi bem. O Facundo teve lá um ou outro bom momento jogando pelo lado direito. Essa tem que ser a posição dele. Mas ainda assim é muito pouco, né? Esses avanços são muito tímidos. O time está jogando menos do que pode e, veja, quem investe $500 milhão aqui no futebol sul-americano tem a obrigação de jogar muito mais. É isso, Palmeiras empatando com o Mirassol em 1-1. Já eu quero ouvir também do Bruno e do Flávio sobre essa renovação do técnico Abel Ferreira, se é uma preocupação. Muito se fala que ele tem proposta de fora, mas outras pessoas contestam bastante isso. Bruno Prado, Abel Ferreira, contrato até o final deste ano. Algumas pessoas falam na renovação, outras questionam essa conversa antecipada, dizem que o Abel não está fazendo por merecer uma renovação. O que você pensa sobre essa possibilidade, Bruno? Acho que tem um momento do time que não é bom, ou está abaixo do que tem que ser, né? O Palmeiras pode jogar mais e deve jogar mais e o Abel, ele tem a sua responsabilidade nisso, sem dúvida. Mas aí uma coisa a longo prazo, que é a renovação, o contrato dele até o fim do ano, né? Então, acho que é um momento de se discutir isso, né? Ele tem mais 6 meses de contrato e isso não é discutido de um dia para o outro, né? Então, acho que já deve estar tendo alguma conversa. Eu renovaria o contrato com ele, sim. Acho que é uma coisa que o time não está bem nesse momento, o time pode melhorar, mas acho que ele é a pessoa mais indicada para fazer o time melhorar. Ele está ali, conhece muito bem o clube, conhece o elenco. Ele tem uma autonomia grande no futebol do Palmeiras, então acho que é mais fácil o time crescer com ele do que começar do zero com outro treinador. Ele dá uma tranquilidade também para a diretoria trabalhar. Acho que um sucessor teria muito mais dificuldade, até nos momentos de derrota, seria muito mais cobrado e a cabeça seria pedida rapidamente, seja quem for, porque não é fácil substituir um cara que ganhou muito no clube. Isso já aconteceu várias vezes no futebol, em vários clubes. Um cara que chega para substituir alguém que foi muito grande no clube sempre tem muita dificuldade. Então, eu renovaria. O trabalho do time no geral e da comissão técnica, que é a responsável pelo time, pelo desempenho, está abaixo do que pode. O time deve melhorar, tem que jogar mais. Só que aí uma coisa é um momento, outra coisa é o longo prazo. No longo prazo, eu renovaria o contrato dele, sim.